Então, gente, eu quero falar com vocês sobre esse comentário aqui de uma consulente que eu fiz o teste vocacional dela e ela é bem novinha e eu não fiz análise numerológica do mapa pessoal. Mas durante a conversa, né, do teste vocacional, eu preciso explicar da onde que vem aqueles números e automaticamente, né, eu preciso falar um pouco da numerologia, né? Eu preciso falar daqueles números importantes que estão ali no teste vocacional. E ela ficou um pouco confusa na questão das profissões, né? E isso eu também posso dar um exemplo de quando eu conheci o meu teste vocacional, né? Eu conheci o meu teste vocacional aos 39 anos, mais ou menos, e eu também fiquei confusa, né? Eu vi algumas profissões como engenheira, política, escritora, é, historiadora, empresário, mas eu conheço do meu mapa numerológico, eu conheço muito bem meu dia de nascimento, o meu destino, todas as informações que estão ali no meu mapa. Então, hoje eu trabalho com arte também, né? Eu sou numeróloga. Então, hoje eu consigo entender, né? Depois de muito tempo que eu fiz o meu teste vocacional, depois de algum tempo, eu consigo entender da onde que vem essas profissões, né? Não necessariamente eu preciso ser uma engenheira. Eu trabalhei com TI, eu fiz faculdade, né, de informática e tinha a matéria de cálculo, né? Não era a maneira que eu gostava de trabalhar com números, né? Eu não gostava muito, mas é, não era o que eu queria para minha vida, né? Ficar trabalhando com números dessa forma, né? E eu não era a melhor também em cálculo. E hoje eu trabalho com numerologia, que envolve, né, alguns tipos de cálculo. Eu mesmo faço todos os cálculos do mapa numerológico, existem ferramentas já prontas, mas eu não comprei, eu resolvi fazer eu mesma ir lá criar o cálculo as fórmulas no Excel. É, então, agora eu consigo entender, né, porque que aqui no meu mapa aparecem profissões que tenham números, né, então também tem historiador, escritor, então não necessariamente que eu preciso me tornar uma historiadora, mas talvez uma contadora de histórias, né? Eu gosto muito de contar uma história no meu Instagram, de dar exemplos, né? Com historinhas, dar exemplos da numerologia na prática com historinhas, ficar fazendo simulação. Gosto de escrever também. Talvez eu escreva errado, enfim, mas eu gosto de escrever alguma coisa, né? De explicar, de detalhar. Então, não leve ao pé da letra o teste vocacional, tá? O que eu consigo ver, né, que eu me identifico, né, na época, né, quando eu vi o meu teste vocacional, talvez eu conseguiria ver, não, talvez empresária, porque eu já tinha esse conhecimento, eu já estava praticando autoconhecimento, que me frustra ser mandada, né, eu ter um chefe, ter que ficar fazendo, criar as coisas de acordo a com as ordens, né, de um chefe. Eu gosto de ter a liberdade de criar as minhas coisas, de criar os meus projetos, de liderar e de gerenciar o meu negócio, de fazer as coisas. Então eu consigo entender por que que deu aqui, resultou como o empresário. Tá? Então, nesse caso aqui dessa consulente, não necessariamente que ela precisa ser médica, né? Então, ela tem números muito interessantes aí que ela tem esse trato, esse cuidado com as pessoas, além da questão da espiritualidade, enfim, cada mapa tem uma particularidade, tá? E uma questão interessante é que quando a gente é jovem, né? Se eu tivesse feito o meu teste vocacional, meu mapa pessoal, quando eu era jovem, muita coisa não iria fazer sentido para mim naquela época, porque eu não me conhecia, né? Então eu iria olhar meu mapa e falar, nossa, quem que é essa pessoa? Né? Então hoje, com a experiência da vida, com a maturidade, a gente vai nos conhecendo mais, entendendo quem a gente é de verdade. Apesar de que existem pessoas que passam uma vida inteira sem saber, né, quem elas são, né? Isso é muito triste. Então é muito bom a gente praticar o autoconhecimento, né? A gente ter essa consciência de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, né? E ter as nossas decisões, saber dos nossos gostos, o que a gente não gosta também é muito importante. Então, era isso que eu queria explicar para vocês, tá? Não levem ao pé da letra. Eu estava conversando com uma outra consulente que ela gostaria de trabalhar
com animais, né? Mas no teste vocacional dela não tem animais, ela tem paixão por animais desde criança. Mas foi o que eu falei, você não precisa levar o pé da letra, você pode sim trabalhar com animais. E tem números, né? Ela tem um número mestre no mapa dela que tem essa coisa do cuidado, do inspirar, do ajudar, né? Ao próximo. Só que não necessariamente o próximo é somente humanos. É lógico que envolvem humanos. Mas um serzinho ali, um animalzinho também precisa da nossa ajuda, né? Então, tem pessoas que trazem esses números com cuidado, né? Esse trato com as pessoas, com as coisas, com um grupo, né? Com um coletivo muito forte, tá? Então, e não necessariamente que vai estar ali aquela profissão que a gente tem tanta paixão ali no mapa. No meu mapa, no teste vocacional em si, não tá falando artista, desenhista. Não vai ter isso. Lá eu consigo ver que eu gosto os meus números mostram que eu tenho características de trabalhos manuais, de fazer as coisas com as mãos, de ter esse prazer de ver o resultado das coisas feito com as minhas mãos, né? Essa praticidade, essa manualidade, além de outros números aí que envolvem outras questões, né? Então, era isso que eu queria esclarecer, né? Porque às vezes se a gente leva as coisas muito ao pé da letra, a gente se frustra, né? Então, assim como vale para, de repente, quando você for tirar cartas com alguém, enfim, for conversar, né, sobre autoconhecimento, espiritualidade, é muito importante tomar muito cuidado para que como é que eu posso fazer? Não seguir na risca, né? Só fazer as coisas porque está escrito ali. A pessoa precisa sentir, a pessoa precisa encaixar na sua vida e entender o que aqueles números estão dizendo pra gente, tá? E para quem é jovem, né? Igual para essa consulente, com certeza daqui, sei lá, alguns anos, quando ela já estiver já na metade do segundo ciclo, ou no final, enfim, durante esse processo todo aí, né, de experiência de vida, ela vai conseguir entender melhor sobre o teste vocacional. Quando ela tiver a chance de fazer o mapa numerológico, ela vai conseguir ter, né, essa visão mais ampla, né, dos seus números, das suas características, da sua personalidade. E é isso. Qualquer dúvida me chama, se vocês quiserem fazer aí o agendamento do mapa de vocês, pode chamar no direct ou no WhatsApp. E agora, no mês de junho, tem promoção para aniversariantes do mês, tá bom?